Bom, queridos, saudações a todos os psicocoisos ou psiconautas que nos ouvem. Estamos de volta aqui, eu, Nelson Cristino e Marcelo Francisco de Mello, para continuar falando sobre as questões do humano do ponto de vista psíquico. Para ser mais exato, do ponto de vista psicanalítico, senão ficar muito amplo. Ao longo dos episódios, vocês devem ter notado que, principalmente eu, falei, olha, isso aí é um palavrão. O Marcelo falou, isso é outro palavrão, tal, vamos tratar com calma. Eu acho que está na hora da gente fazer um pequeno intervalinho para falar por que a gente fala que alguns termos que parecem banais são palavrões. Por exemplo, esse eu não vou esgotar aqui, mas, por exemplo, o inconsciente é um palavrão. É um palavrão que o Freud toma para si e distorce segundo a teoria dele. O inconsciente em Freud não é o inconsciente, por exemplo, de um... desculpem, o termo é super radical, mas não é o inconsciente de um anestesista em que a pessoa está inconsciente porque ela está dormindo. Não, é outra coisa. Aí a gente vai voltar a falar do inconsciente, mas, por exemplo, a questão de Édipo. Quando a gente fala do complexo de Édipo em psicanálise, a gente pode dedicar também episódios. Hoje a gente vai querer falar do sujeito, mas eu só estou dando exemplos. Quando a gente fala do complexo de Édipo, não é exatamente o complexo de Édipo que está em Sófocles. A gente pega parte do complexo de Édipo, distorce para o nosso deleite, para fundamentar a nossa observação clínica, ou vou dizer um pouco melhor, a observação clínica de Freud, ele só encontrava algum correlato na época dele, não na medicina, mas na mitologia. E então ele se aproveitava de algumas histórias para poder explicar de um modo transmissível o que é que ele estava vendo com os pacientes dele. Então o que a gente mais faz é pegar palavras que estão no nosso dialeto e falar essa palavra entre nós, nos pequenos grupos, nos pequenos redutos psicanalíticos, e cada reduto psicanalítico dá um peso específico a essa palavra. A palavra sujeito talvez seja a principal. E nós estamos querendo começar por ela. E agora, depois de falar tanto, a gente não ensaiou isso, eu queria saber se o Marcelo concorda com alguma coisa do que eu falei até agora. E aí, Marcelo? Olá, Nelson, tudo bem? Olá, seja bem-vindo, viu? O Nelson veio afiado hoje, né? Bom, concordo sim com você. Acho que muitas vezes alguns conceitos, para não dizer todos, eles são tratados de uma maneira... não são levados tão a sério. Isso é algo que acontece pelo... O dizer vai se tornando corriqueiro, vai se tornando um linguajar, e muitas vezes a gente se afasta daquilo que é preciso num palavrão, como você nomeia, né? Bom, escutei falando aí um pouquinho do inconsciente. O inconsciente não é uma descoberta freudiana. Não é. O próprio Kant já tinha dito da parte clara e da parte escura da mente. Tão bonita essa parte, né? Vou tentar lembrar. E continua. Kant diz, bom, existe uma parte sim, uma parte escura da mente, ela é dominante, ela é maior, mas da qual a gente não tem acesso. Eu vou me ocupar da parte clara da mente. Isso, e da parte escura... E aí ele, desenvolveu todas as... Mas ele tem um pequeno... ele complementa que da parte escura, isso é ocupação de médicos, algo assim. Sim, né? Sim. E ele, aí se ocupando da parte clara da mente, ele faz toda a teoria
positivista. Exatamente. Bom, o que faz Freud? Freud diz, bom, Kant falou que tem uma parte escura da qual ele não vai dar bola, vou dar bola eu. E aí ele vai se ocupar de encontrar um meio de acesso, que para Kant foi impossível, né? Um meio de acesso e de construção desta parte escura da mente. E aí, bom, aí a gente sabe que a história não tem fim. Não. Né? Mas você propôs falar de sujeito. Mas peraí, você não quer falar do inconsciente agora? Tá tão na marca do pênalti? Então chuta. Vê se eu vou conseguir retransmitir esse texto que está nas obras completas do Freud, que são os 2 verbetes de enciclopédia. Um dos verbetes é o inconsciente. Não, é a psicanálise, perdão. A psicanálise. A psicanálise é um modo de pesquisa de eventos psíquicos que de outra maneira não seriam acessíveis e essa pesquisa vai tendo efeitos terapêuticos. Ao longo do tempo, o acúmulo de informações dessa pesquisa vai lentamente transformando essa pesquisa numa ciência. Lembrei mais ou menos da coisa? Lembrou, mas talvez a gente precise pensar, bom, isso talvez seja para outra discussão nossa, se de fato a psicanálise é ciência. Vamos embora, adoro falar sobre isso. Mas assim, a parte que o Marcelo falou que me fez lembrar desse verbete é que o Freud, ele inventou um método de pesquisa que o Kant não sabia. O Kant estava muito mais preocupado com o iluminismo. Parte clara, né? Com a parte iluminada. Isso. E o próprio Kant dizia, a maior parte da mente é escura. Sim. E não está acessível. Isso, exatamente. E o Freud diz, bom, tem uma série de coisas que não estariam acessíveis se não fosse a psicanálise. É por isso que a gente está aqui. E aí o Freud vai ouvindo os seus pacientes e encontrando naquilo que ele ouvia um caminho muito nebuloso, um caminho muito incerto disso que seria a parte escura da mente, o funcionamento dessa parte escura da mente. E ele vai lá, né, e até ele diz, o sonho é a via régia de acesso ao inconsciente. Uhum. Mas não só o sonho, né? Os atos falhos, os erros de linguagem, a transferência, todas essas... A contratransferência, que também é uma via de acesso. Todas essas manifestações que vão dando indícios de um modo de funcionamento. Sendo este modo de funcionamento, talvez, e aí te pergunto se você concorda ou não, o inconsciente. O inconsciente é um modo de funcionamento. Concordo nessa primeira aproximação do inconsciente, principalmente quando você fala que o inconsciente é um modo de funcionamento psíquico, né? Um modo de funcionamento. Acrescento que, se você não se opuser, um modo singular, né? Não é coletivo, de funcionamento, que a gente pesquisa através da psicanálise. E este modo de funcionamento específico, singular, que vai se mostrando ao longo do processo entre a dupla psicanalista e analisante, ou psicanalista e paciente, ou analisante, ou analista e analisando, para quem quiser chamar assim, tem esses 2 modos, vai fazendo advir o sujeito. Chegamos ou não? Vai fazendo advir o sujeito. Agora, bom, você começou e eu continuei aqui, você dizendo da maneira como a psicanálise lança a mão dos mitos, né? De como ela vai torcendo um pouco a mitologia para encontrar nela uma explicação.
talvez valha também, inicialmente, a gente pensar o sujeito numa primeira distinção, acho que a gente pode começar assim, que não é o sujeito da frase. Nem o da sociologia. Sim, não é o sujeito da ação. Não é o sujeito da ação. Né? O inconsciente não é, na língua portuguesa, vamos chamar assim, o sujeito oculto. Não é o sujeito oculto. É importante dizer também que para a psicanálise não existe subconsciente nem nada oculto. Ele é inconsciente ou consciente, não tem meio termo. Pera. Não tem. Os poucos meio termos que nós temos aí, a gente vai falar do pré-consciente. Mas não tem assim... Sabe por que eu digo isso, Marcelo? Porque quando eu tinha meus... Eu não vou dizer quantos anos eu tenho, não, Dani. Eu cheguei a ler O Poder Cósmico do Subconsciente. Não. Não. Esse não é esse, não é a lei da atração. Não. Mas, bom. É só para distinguir dessa linha. Mas Freud diz do pré-consciente como aquilo que está fora da consciência, mas é facilmente alcançável pelo indivíduo. Isso. Ele não está sendo pensado. Sim. Mas se algo acontecer, alguma crise ou algum tipo de energização desse conteúdo que está pré-consciente, ele pode vir à consciência. Tá, por exemplo, né? Eu acho que isso é legal. Agora, vocês me perdoem se eu disser uma coisa muito esdrúxula, mas eu pensei no inconsciente da fenomenologia. Não é. Porque, por exemplo, né? Se eu digo para você, Nelson, não pense numa garrafa de uísque. Tá. Você já pensou. Mas você não estava pensando. Ela estava inconsciente. Pré-consciente. Ela estava fora da sua... Ela estava em algum lugar... Pera um pouquinho. Ela estava em algum lugar fora da sua consciência. Por quê? Porque a sua intencionalidade não estava voltado para aquilo, mas na hora que eu te pergunto, você facilmente é remetido ou acessa essa informação. Eu entendo. Isso alguma coisa. Isso é o pré-consciente. É passível de representação consciente de maneira fácil. Uhum. Então, por exemplo, você está brigando em casa, está brigando com o cônjuge, está brigando com alguém que te conhece. Você sempre faz isso. Está fazendo isso. Sim, essas coisas são passíveis de serem conscientes. Uhum. Você pode não se dar consciência de estar repetindo claro. uma coisa ali. É outra história. Mas aí não é psicanálise. Aí é o casamento nosso de cada dia. Aí são as amizades nossas de cada dia. Aí é aquela história de eu odeio prova de matemática, mas é nela que eu tiro 10 e vou melhor na outra. São coisas mais fáceis de explicar porque são do pré-consciente. Do pré-consciente. E tudo isso faz parte do sujeito. Mas o sujeito... Faz parte do indivíduo. Do indivíduo, você tem razão. Deixa eu te corrigir. Melhor. Vai aí, toma daí que eu já prefiro. Deixa eu ver, eu estava dizendo do sujeito oculto, né? Esse sujeito da frase. Uhum. Né? Bom, não é desse sujeito que se trata. Quando a psicanálise diz de sujeito, ela está dizendo não no sentido do senhor da ação, daquele que é agente da ação, daquele que é dono da ação, né? Não é sujeito nesse sentido. Não é o sujeito do verbo. Não é exato, não é o sujeito do verbo. Né? Quando a gente diz em psicanálise sujeito, a gente está trazendo justamente a noção oposta disso. O sujeito, ele é sujeitado pelo seu inconsciente. Pelo seu desejo. Pelo seu desejo. Pelo seu mundo interno. Pelo seu mundo interno. Que ele desconhece. Que ele desconhece. Em seu funcionamento. Então, quando alguém fala em psicanálise isso que eu estou falando,
é mato. Temos que deixar advir o sujeito. Então, o sujeito é esse que a gente tem que deixar advir, ele não vem à força. Não. É delicado isso. O sujeito da psicanálise é esse sujeito que é, em algumas leituras, né, cindido. É o sujeito que é, em outras leituras, barrado. Barrado pelo recalque. Barrado pelo seu... Vamos chamar assim, que eu acho que fica melhor pra gente não ficar colocando um palavrão em cima de outro palavrão. Beleza. O sujeito é barrado do seu saber sobre si. Isso, ótimo. E com excelentes motivos. Ele é barrado com excelentes motivos. Aí ele vai ter as questões dele que justifiquem ou não essa barra. Né? Mas a noção do sujeito, essa noção, principalmente, né, na psicanálise de Lacan, o sujeito do inconsciente vem muito ao encontro daquela outra célebre frase de Freud, que ele diz assim: o eu não é o senhor dentro da sua própria casa. Isso aí. É isso que ele quer dizer, que a consciência não é quem manda. E se o eu não é senhor em sua casa, nesta conversa nossa, quem é o senhor em sua casa? É o sujeito, do qual a gente nada sabe. Este sujeito que a princípio se mostra barrado de seu saber. Isso. E que a gente acessa, o sujeito em psicanálise é uma coisa evanescente. Ele aparece aqui num sonho, não pegou, some. Aparece lá atrás numa repetição, não pegou, some. Aparece no ato falho, não pegou, some. A gente vai construindo a nossa ideia de sujeito ao longo da nossa própria análise pessoal e vai aumentando isso que você está chamando de saber de si mesmo. Essa é a inversão que Lacan faz, né? Só para continuar um pouquinho naquilo que o Nelson propôs das inversões, né, dos mitos e tal. Essa é a fundamental inversão da psicanálise de Lacan em relação ao cogito de Descartes. Sim, é um cogito cartesiano. Penso, logo existo. O que o Lacan diz é: penso onde não sou, sou onde não penso. Onde eu não penso. Então quer dizer, nisso que aparece fora do pensamento, ou melhor, a revelia do pensamento, né? Ou seja, um ato falho, um sonho, é aí que se revela, desse modo que você disse evanescente, que se revela a assunção de um sujeito. De um sujeito do inconsciente. E é por isso que quando a gente sonha, lembra do sonho meu, que sonho legal, vou contar para o meu analista, vai ao banheiro, já esqueceu. Porque não é para contar. Porque ele é evanescente, porque ele é todo defendido. E porque existe todo um aparato de defesas, que tem bons motivos para estar ali, e que o sujeito, ele não se dá a saber por vontade. Aí a gente chega para o paciente, logo nas primeiras entrevistas, olha, a única coisa que eu quero é que você... Fale o que... O que tiver à mente, sem censuras. Você já conseguiu fazer isso, Marcelo? Não dá. Não dá. Mas é justamente... Vontade não falta. Mas é justamente essa proposta que põe o sujeito em cheque, vamos dizer assim, naquilo que impede ele de dizer dessa maneira. Aí começa a se estabelecer as resistências, né, do sujeito em dizer o que quer que seja, que começa a mostrar este sujeito impedido do seu saber. Aí a gente vai fazer um ponto lá atrás com outro episódio, que a gente dizia, ao analista cabe dar um lugar para o sujeito. Agora é hora de falar que lugar é esse. É o lugar onde esse sujeito pode aparecer e não ter efeitos trágicos na vida dele, a não ser
ser submetido a uma interpretação de um analista. Isso começa e termina aqui. Porque o sujeito, se ele não tiver liberdade de se mostrar num modo, vai se mostrar no outro. Numa briga, num ato falho, num problema de família, numa decisão muito mal tomada. Então, a chance da psicanálise, assim, vamos deixar de vir o sujeito, diga o que te passa pela cabeça. Qual é a nossa parte? É a escuta flutuante, que é não se deter em um sentido daquilo. Não escolher, não se deter num sentido daquilo, porque o sujeito pode estar escondido. Então, a fala, a associação livre do paciente corresponde à escuta flutuante do analista, que está pronto para avançar sobre qualquer material que denuncie o sujeito. E quando se denuncia o sujeito, e o sujeito ele alcança a palavra, ele alcança um modo de expressão civilizado, que é a palavra, Pois é. ele deixa de ser sintoma. É por isso que a análise ela é advento do processo civilizatório. Ela não é da cultura. Ela não é da cultura. Bom, mas isso aí pode ser um outro episódio. Mas a análise não é da cultura. Isso. O analista, ele é um cidadão que anda, fala, vota e ele é parte da cultura. Ok. Enquanto ele trabalha, ele tem que ser, como nós dissemos no episódio passado, marginal à cultura. Ele está numa posição de fora da cultura. Justamente para ele poder observar de um lugar não submetido à própria cultura. Sim. E quando eu estou dizendo cultura aqui, a gente pode pensar num exercício que a pessoa que vem e nos procura para uma análise, ela nos apresenta a sua cultura. Principalmente pelo lado que sofre. A sua organização, Isso. a sua estrutura, que pode ser, em analogia, pensada como a cultura daquele indivíduo. É isso mesmo. Então, se a gente vai se propor a escutar alguma coisa dessa outra cena, totalmente singular, da né? cena inconsciente, não da cena manifesta, Sim. a gente está escutando fora da cultura. Porque a cultura é a manifestação da cena manifesta. E a cultura, com todos os movimentos que ela tem, serve muito bem de redutos de resistência. Então, acho que cabe falar aqui, eu não sei, eu nunca falei sobre isso com o Marcelo. Há uma discussão, que eu nem sei se está superado ou não, que o mal-estar na cultura, que é um texto Fundamental. famosíssimo de Freud, foi traduzido pela primeira vez como mal-estar na civilização. Não dá no mesmo. Não dá no mesmo. A civilização é um processo que caminha o tempo todo para longe da barbárie. A cultura muitas vezes quer se manter. Eu penso no Centro de Tradições Gaúchas. Muitas vezes não. Todas as vezes. Cultura eu entendo como um culto a si mesma. E que precisa ser mantido porque faz parte da história. Eu estou vendo assim memoriais. Gente, tem memoriais de guerra no planeta que são absolutamente necessários para que as guerras não se repitam daquela forma, mas isso é cultura, isso tem que ser mantido com muito carinho. A civilização é um processo, então a psicanálise ela é submetida, ou ela é aliada, melhor assim, do processo civilizatório. Por isso, agora a gente entende melhor quando você traz a escrita de Freud no verbete de psicanálise. A psicanálise é um método de investigação do inconsciente. Esta investigação pode promover, um ganho terapêutico. Pode trazer um ganho terapêutico. Então, quer dizer, ela está interessada num avanço. Sim, para onde, para como
vai depender da situação ali. Porque hoje, por exemplo, ser cidadão, ser cidadão no Ocidente não é a mesma coisa que ser cidadão no Oriente. Então a gente não sabe exatamente qual é o sofrimento de quem faz análise em japonês, quem faz análise em chinês. Isso é importante, porque a psicanálise ela tem a ver com o paciente inserido na cultura. O que a psicanálise vai fazer sempre, em qualquer lugar, em qualquer língua, é caminhar em direção à civilização. Tá. Então, gente, a gente tem que guardar o seguinte. Sujeito não é, para nós, na psicanálise, sujeito não é sinônimo de indivíduo. Sujeito não é sinônimo de pessoa. Sujeito traz em si essa ideia de uma submissão, vamos dizer assim, de uma submissão que se dá a partir de uma barra que impossibilita este indivíduo saber sobre si. E por trás dessa barra, o senhor é senhor de seu sujeito e é sujeitado a seu sintoma. E a gente só vai descobrir isso com muita calma, porque a gente tem notícias do lado de lá da barra. Do lado escuro. Do lado escuro, que Kant, que não é besta nem nada, não quis saber. Falou, eu não vou estudar isso. Tô fora dessa brincadeira. E aí estamos nós aqui. E nós estamos brincando. Ficamos? Podemos retomar numa próxima? Retomamos. Obrigado como sempre. Então, pessoal, quando vocês forem escrever algum artigo, algum texto, quando vocês resolverem falar da pessoa, vocês escrevam indivíduo. Ou pessoa. Ou cidadão. Sujeito é outra coisa. Sujeito em psicanálise, se cair num texto lacaniano, vai causar uma confusão dos infernos para o leitor. É, isso aí. Tá bom? Gente, até a próxima. Até a próxima, Nelson. Abração.